Tem bastante gente perguntando sobre os melasmas, sobre as manchas. Então vamos começar a falar desses melasmas, dessas manchas, que acho que é uma pergunta mais recorrente de todo mundo, né? Então, assim, mancha de rosto. Bom, por que ela ocasiona? Na verdade, uma hiperpigmentação que vocês têm, né? Que a gente tem, tá certo? Então, uma das coisas que nós temos que fazer é o quê? Primeira coisa é filtro solar, não tem jeito, tá? Então, a gente tem que usar um filtro solar porque vocês têm que dar uma proteção. Então, pessoas muito clarinhas devem usar... tá, psoríase também, pode deixar. Quem é muito clarinha tem que passar o quê? Tem que usar um filtro um pouco mais escuro por conta da hiperpigmentação que vai acontecer. Aí fica tudo cheio de pintinhas, sardinhas, etc. Então, o ideal é a gente fazer o quê? A gente proteger com filtro solar, tá? Mas a gente tem, a Meta falando que ela tem as manchas no rosto e piorou por causa da gestação. Muitas vezes, essas manchas também estão associadas a problemas hormonais, tá certo? Então, o que é muito comum é a alteração de hormônio fazer com que nós tenhamos essas manchas. E na gravidez é muito, muito comum acontecer isso, porque você tem uma diferença, né, hormonal. Depois, mesmo que você tenha essa queda hormonal voltando da gestação, as manchas continuam. Isso é um problema que a gente tem sério, tá? Então, uma das coisas que eu gosto, que eu falo assim, que é uma esfoliação, né, que a gente vai fazer um peeling que é físico e um peeling químico, né? Eu gosto desse porque ele é natural, mas ele faz as duas coisas. Então, uma das coisas que eu gosto bastante é vocês utilizarem água de arroz, né? Então, quando você lava o arroz, sobra aquela aguinha, né? Eu brinco sempre com os meus alunos, o que a gente faz o quê? A gente joga fora, né, essa água de arroz, né? Mas se vocês deixarem a água de arroz e ela decantar, vocês vão ver o que acontece, que o amido, todo aquele branquinho da água com arroz, ela faz o quê? Ela, né, sedimenta, tá certo? Então, se ele sedimentar, o que vai acontecer? Aquele amido vai ficar lá embaixo. E esse amido, ele faz uma esfoliação química, tá? O ideal fosse que não fosse esse arroz tão lavado que a gente tem, mas se não tem cão, vai com ele mesmo, tá certo? O que acontece? Você, na hora que você lavar o rosto, você vai estar fazendo então um peeling físico, tirando as impurezas do rosto, tá certo? As sujidades do rosto. E outra coisa que vocês têm de vantagem na água de arroz é o ácido cógico, né? O ácido cógico é um ácido natural que ele faz um peeling físico, então ele vai fazer com que você tenha uma esfoliação, mas por quê? Porque é algo mais físico. Químico. Então, o físico seria o amido e o químico seria o ácido cógico que você já tem nessa água do arroz, tá? Então, lavando ajuda. Onde vocês têm a mancha, você pode até fazer um pouquinho, né, com mais frequência, né, ou mais forcinha ali para poder retirar, tá certo? Isso é uma das coisas que a gente joga fora e vocês poderiam muito bem utilizar, que é algo bem, né, digamos assim, normal e bem tranquilo para a gente usar. Para as manchas mesmo, eu gosto, por exemplo, de camomila, tá certo? Vocês podem usar tanto a tintura de camomila como o chá de camomila, tá? O chá de camomila sempre é feito por infusão. Então, você ferve a água, coloca sobre a camomila, tá certo? Que ela é sequinha, né? Então, você coloca, normalmente, como é pro rosto, vocês podem fazer mais concentrado. Então, faça uma colher de sobremesa numa xícara de chá, tá? Vai ficar bastante, bem cheia. Aí, você vai jogar água quente e você vai tampar, tá? E vai deixar um período ali para amornar, tá? Amornando, você pode limpar o rosto, tá certo? Principalmente nessa região onde vocês têm mancha, ela ajuda a clarear. E a camomila tem uma vantagem também, que ela é anti-inflamatória. Então, se vocês tiverem, por exemplo, espinhas no rosto, inflamadas, se vocês tiverem picadas de inseto, qualquer coisa que esteja inflamada, a camomila ajuda, inclusive nas olheiras, tá certo? Se vocês pegarem, mas aí tem que ser gelada, tá? Para olheira, melhor é gelada. Põe o chá de camomila na geladeira, né? E aí sim, pega um algodão, põe em cima do olho e fica lá uns 10, 15 minutos com esse chá geladinho no olho,
ajuda a desinflamar e ajuda a melhorar essa circulação para reduzir um pouco essas olheiras, tá certo? E nas manchas vocês podem ir passando esse chá de camomila, ele auxilia bastante. A outra, que é uma coisa que a gente ri, porque a gente usa como ornamental, são as margaridas. Sabe aquela margarida branca, né? Ela tem também já artigos dizendo que ela tem uma ação que é clareadora da pele. Então, vocês também podem passar, tá certo? As que são hormonais, Miri, que a gente estava falando, né? Elas são mais difíceis de serem, digamos assim, clareadas. Então, você precisa realmente fazer esse tratamento, onde você tenha um peeling físico, um peeling químico e também uma parte para clareamento, tá? Então, no seu caso, especificamente, ou manchas de gravidez no geral, a gente precisa de algo, então eu gosto mais aí, não um chá de camomila, uma tintura de camomila, que ela é mais concentrada, mas tem que ser uma tintura glicólica, tá, gente? Por que tem que ser uma tintura glicólica? Porque na tintura glicólica, vocês não vão deixar a pele ressecar, tá? Então, o legal é isso, é para vocês poderem passar essa tintura e ela fica mais tempo, ela penetra melhor. E aquela margarida que eu falei para vocês, aquela branca que tem, também dá para vocês fazerem até uma tintura em casa, né, se for o caso. Colocando um pouquinho de álcool 70 e um pouquinho de glicerina ou propileno glicol. Na verdade, a gente faz assim, tipo, 1/4 de glicerina ou propileno glicol e o resto de álcool 70, tá? Normalmente a medida a gente faz tipo assim, pesa 10 gramas de flores, tá certo? Mas procura pegar as pétalas e aquela parte do miolinho amarelo, não pegar tanto a parte de baixo, que é aquele verdinho, tá? Então pega as pétalas e a parte amarelinha. Coloca lá, pesa 10 gramas e completa, então aí se é 10 gramas vai ser 50 ml entre álcool e glicerina, tá certo? E aí vocês deixam para fazer uma tintura. Na verdade, vocês podem colocar um pouco mais, pode colocar 100 ml, porque ela absorve, né, solvente, etc. E aí vocês vão passando para clarear essas manchas, né? Eu gosto dessas duas e também tem uma terceira que eu gosto bastante, que é a calêndula, que a gente já até falou dela para curativos, tá? Para cicatrização. Mas a calêndula também é interessante nesse processo de melhorar essas manchas de melasma, melhorar essas manchas, né, que são escuras de gravidez e até manchas de marca de espinha. Essas marcas de espinha que vocês me perguntaram, uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte, o que é uma mancha que é ocasionada pela marca da espinha? Por quê? Você teve uma inflamação ou uma infecção, né? Se for no caso de uma espinha, né, amarelona, etc. Então, você tem uma infecção, provocou uma inflamação, a infecção, e isso provocou uma lesão no local. Por isso que quando você ou apertou, ela saiu sozinha, o que aconteceu? Ela deixou aquela marca mais funda, mais feia, né? Então, o ideal é sempre você fazer essa esfoliação e passar calêndula, camomila. Eu gosto até da mistura, né, de calêndula e camomila no rosto para tentar eliminar um pouquinho essa mancha. Normalmente sai, tá? Se você estiver muito desesperada e com espinha, então não só com a mancha, mas também com a espinha, é interessante vocês fazerem o quê? Vocês colocarem uma misturinha que seja algo mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais agressivo e também antioxidante para a pele de vocês. Aí eu gosto do barbatimão, não sei se vocês já viram, são cascas de barbatimão, tá? E vocês podem comprar uma tintura de barbatimão ou fazer mesmo em casa. Da mesma forma que a gente falou com calêndula, com camomila, vocês podem fazer com barbatimão. Isto é, pega o barbatimão, né, pesa lá 10 gramas de barbatimão, e o barbatimão vocês podem colocar mesmo, aí para ficar fácil de vocês lembrarem, 10 ml de glicerina ou propileno glicol e 40 de álcool 70. Mexe tudo, joga em cima das cascas do barbatimão, agita bem e deixa uma semana paradinho, tá? Com isso, você já tem o quê? Uma tinturinha. Uma semana ou mais. Pode até deixar, por exemplo, se você não tem
problema de ficar com a casquinha lá dentro, pode deixar que ela vai extraindo aos poucos, porque o bate-mão é bem grosso. Então eu prefiro que vocês cortem ou desfiem as cascas, tá? E aí vocês fazendo essa tinturinha, vocês podem passar junto com a camomila, se quiser misturar tudo junto também pode. O meu mais novo, segundo ele pegou a pele ruim do pai dele, eu dou risada, né? Porque eu quase não tenho espinha, então graças a Deus, né? Nem tenho nem muito cravo, nem muita espinha. Mas meu marido até hoje, né? Quase 60 anos, tem umas espinhas que ficam no nariz, assim, não tem jeito. E aí o que acontece? O Moisés tá falando aqui, ó, que ele ia comentar que ele indicou barbatimão e camomila para uma acne de uma amiga e super resolveu. Que bom, né, Moisés, que resolveu, que deu certo, né? Então, meu filho tava com uma espinha daquelas, e ele tinha aquelas espinhas feias, internas, externas, então ele tinha várias. E a adolescente, mãe, compra isso, mãe, compra aquilo. E eu assim, você não quer usar as plantas? Mas já viu, né, gente? Mãe, né, santo de casa, não resolve, né? E você não quer usar isso? Não. Aí comprei uns 2, 3 produtos que ele pediu e nada, né? Aquela cara dele cheia de espinha, não sei o quê. Aí eu trouxe uma mistura de barbatimão e camomila. Eu tinha feito uma tinturinha, eu trouxe pra ele um frasquinho e falei, ó, usa aí, né? Daquele jeito assim, quiser usar, usa. Não quiser usar, não usa, né? Usa aí, né? E falei pra ele, olha, no algodãozinho passa antes de dormir e vai dormir, né? Porque aí a pele não resseca tanto, mas já vai ajudar. E aí o que ele fez? Ele começou a passar, né? Depois de uma semana ele virou pra mim, ô mãe, dá pra você trazer mais um pouquinho daquela sua poção? Falei, bichinho, então tá resolvendo, né? E dava pra ver, realmente, secou toda a espinha dele, tirou, e o bom é que tanto a camomila como o barbatimão, o que eles vão fazer? Como eles têm ação antimicrobiana, a camomila anti-inflamatória, então toda aquela vermelhidão ela vai melhorar. O barbatimão, ele vai fazer o que a gente chama também uma ação adstringente, né? Então o que ele faz? Ele vai precipitar com as proteínas mortas da pele, vai retirar essas proteínas todas, né? No caso a pele, né, morta, e junto com essa pele morta saem as sujidades todas, então diminui até a oleosidade do rosto. Por isso que para espinhas são bem interessantes esses tratamentos, tá? Vocês podem fazer com barbatimão. Se não tiverem em casa, a goiaba e a pitanga que a gente comenta bastante, vocês podem fazer com ela, tá certo? Olha, eu não tenho glicerina e não tenho álcool 70, não tem problema, faz o chá, só que faz o chá mais concentrado, tá certo? Porque aí vocês fazem o chá e podem lavar o rosto antes de dormir, passa com algodão, umedece bem, passa no rosto e não seca, deixa secar naturalmente e vai dormir, tá certo? Aquele ativo que a gente já explicou uma vez, que são os taninos, eles vão tirar essa pele morta, vão tirar sujidades e tem ação antimicrobiana e anti-inflamatória, com a vantagem, né, da camomila, no caso, ainda ajudar o quê? A retirar, ao clarear as manchas. Então, na verdade, você faz um tratamento mais ou menos completo com essas plantas. Professora, eu posso misturar tudo? Pode misturar tudo. Se você for fazer um chá, você pode. Só que aí tem um detalhe, você vai fazer o chá de, por exemplo, se fizer com folha de goiaba, você vai fazer o chá de folha de goiaba primeiro, tá certo? Você vai ferver durante 2 ou 3 minutos, aí você vai colocar a camomila, desligar e tampar, tá? Neste caso, obrigatoriamente, você vai ter que fazer essa etapa, jogar a camomila, desligar e tampar e deixar mornar. Porque quente, o que acontece? O óleo volátil da camomila, que também auxilia tanto na mancha como na inflamação, vai embora, ele vai evaporar se vocês não tamparem, tá? Então tem que tampar e tem que usar de preferência, tá? De morno para frio. Aí fica legal, porque aí eu gosto até, quando é camomila, eu gosto de frio, né? Pra ele limpar bem e penetrar melhor e assim, ter uma ação legal e não perder os óleos voláteis que são extremamente importantes para essa parte da pele da gente, tá? Então, ó, camomila, calêndula e até aquela margarida que a gente usa são boas para quê? Para tirar mancha, para o melasma, tá certo? A gente gosta bastante, né? E eu gosto também, quando tem espinhas, cravos, etc., do barbatimão,
da goiaba, da pitanga, tá certo? Que são o quê? Antioxidantes também. E uma outra que eu gosto muito, e além de tudo ela é super cheirosa e gostosa, é a rosa vermelha, né? Não essa rosa vermelha que a gente compra na floricultura. Sabe aquela rosa vermelha que é uma de cachinho, que dá assim, vários cachinhos, né? Que era aquela rosa mais antiga que a gente tinha nos jardins? Então, essa rosa vermelha, essas pétalas, a gente pode tirar essas pétalas, né? Quando der a rosa, antes dela começar a despetalar, você pega essas pétalas e guarda, né? E vocês vão ver que vocês podem fazer um chá com essa pétala de rosa ou mesmo uma tintura dessa pétala de rosa. E aí vocês vão usar para quê? Para várias coisas. Então, antimicrobiana, tá certo? Para espinhas, para cravos, para clarear também e ação antioxidante, para manter a pele o quê? Sem envelhecer, tá certo? Porque tanto o barbatimão, a goiaba, a rosa, vermelha até a branca, né? Elas auxiliam para evitar o quê? Processos de envelhecimento da pele, com as ações que nós chamamos de antioxidante, certo? Então funciona bem legal. Tem um caso que é até bem interessante. Nós tínhamos uma tia, agora já é falecida, né? Minha tia Maria. E a gente foi visitá-la. Então, quando chegar perto assim do Natal, Ano Novo, a gente sempre passava lá. Minhas irmãs, a minha irmã que é de Joinville vinha, né? E a minha irmã de Campinas. Aí nós íamos ver a minha tia, né? Minha tia surdinha, né? Tadinha, a gente ria muito. Aí um dia nós fomos, todo mundo, né? A gente pegava e ia lá pra ver minha tia. Nós fomos, oi tia, tudo bem? Ela, né? Aquele jeito aí, tudo bem. Meu tio super inteirão, né? Respondendo, conversando com a gente, tudo. Bom, a gente mal terminou de sair da casa da minha tia, né? Vira minha irmã a mais vaidosa de todas, né? A minha irmã que é acima de mim. E ela é mega, gente, ela é mega vaidosa. Então ela virou e falou assim, tipo, olha, sem brincadeira, a gente um dia chegou na calçada. Ela virou e falou assim pra gente, o que a tia usava? O que a tia usava? O quê? O que a tia usa, pelo amor de Deus? Eu assim, o que a tia usa? A gente assim, acho que é aparelho de surdez, né? Porque a gente não sabe, não tô entendendo nada. O que você tá perguntando o que a tia usa, né? Aí, ela assim, você não olhou pra cara dela? Vocês não viram? Viu o quê, né? A tia não tem ruga. Minha tia tinha 80 e lá vai pra lá. E ela assim, a tia não tem ruga. Gente, a tia tem ruga aqui nessa região do lado e um pouquinho aqui no olho, só. Mas a mulher tem 80, ela vai pra lá e não tem ruga. Eu quero esse tratamento, né? E a gente assim, ué, não reparei. E eu sou uma pessoa realmente mega desligada dessas coisas, né? Bom, aí eu fui visitar a tia uma outra vez. Aí eu fui prestar atenção, né? Porque aí você presta atenção. Alguém já tinha chamado a atenção, eu fui lá prestar atenção. Olhei pra cá, minha tia. Gente, é verdade. Era verdade. A minha tia não tinha ruga assim. Ela tinha ruga aqui na parte dessa boca aqui, que a gente tem esse meio bulldoguinho, né? E aqui no olho, mas bem pouca coisa. O resto aqui, pele, tudo mais, assim, testa, tudo inteirona. Foi, caramba, não é que é verdade? O que será que a minha tia usava? Aí eu fiquei pensando, né? O que minha tia usava? Eu lembrei que minha mãe dizia que essa minha tia também era muito vaidosa, né? Devia competir com a minha irmã, né? E acontece que essa minha tia, né? Ela usava, na infância, assim, quando ela era jovem, água de arroz para lavar o rosto. Minha mãe falava assim, ai, a sua tia, ela era toda vaidosa. Ela usava água de arroz assim, lavava bem a cara e depois ela passava o chá de rosa vermelha, né? Eu falei, cara, eu vou fazer isso, né, gente? Porque pensa, né? Imagina, você não precisa gastar nada, porque a vida você joga fora, né? E aí, de repente, você tem algo super natural, porque a rosa vermelha, além de ser bonita, né, ela pode enfeitar a tua casa. Eu tenho, lá no fundo eu tenho a minha rosa vermelha bem plantada, que eu ganhei da Dina, minha professora de corte e costura, que por sinal é uma santa, né, porque eu na corte e costura sou um verdadeiro horror, né, e a Dina tem paciência pra me ensinar, tadinha. E aí eu falei, gente, olha só, algo que você vai jogar fora e funciona muito bem, né, então a gente fala, cremes aí tão caros, né, a gente pagando tão caro e você jogando fora alguma coisa que pode ser
um creme natural, né? E a